Do Partido Socialista, Ricardo Franco, quais são as propostas que o seu partido apresenta para atrair investimento para este setor no Conselho? Antes de mais, boa noite aos mexiquenses, a todos aqueles que nos estão a ouvir em direto ou em diferido da RTP Madeira. Eu quero dizer que, na lógica do PS, e eu como candidato, enfim, para fugirmos desta catástrofe que viu o esquecimento destes setores importantes da economia de Mexico, que é o turismo e o emprego, portanto, temos obrigatoriamente de nos destacarmos do Governo Regional. Porque estivemos sempre a recuar ao longo destes anos. Nunca houve uma verdadeira política do turismo do Governo Regional para as autarquias. Porque é tudo centralizado na Secretaria Regional. E o único destino que é promovido é o Funchal. E o resto, como sabemos, é paisagem. É até motivo para dizer que venha ao Funchal dormir e à Parvónia pisar a uva. Ou seja, tudo aquilo que é feito é canalizado única e exclusivamente para o Funchal. Como é que se propõe inverter essa situação que diz existir? Claro que o nosso objetivo, estando na Câmara, é fomentar o turismo em Mexico, fugindo à lógica centralista que o PSD instituiu neste setor aqui na Madeira. Enfim, ainda por cima temos uma dificuldade acrescida em Mexico, especialmente na cidade de Mexico, com o investimento turístico. Uma vez que foram implantados alguns investimentos, mal implantados, mal localizados, que nos vão dificultar a vida em termos... Por exemplo, Letar, junto à vertente leste de Mexico, os terrenos da Misericórdia, que tem uma apetência turística, uma vocação. Ou acha que ainda se pode fazer alguma coisa? Dificilmente o investidor aceitará investir ali naquelas circunstâncias. Temos o exemplo do Fosso de São João Batista, que está numa obra a meio, há cerca de 7 ou 8 anos parada. Portanto, por aqui se vê, de facto, as incongruências do PSD na governação. E eu até pergunto, o que é que ganhamos por ter um secretário regional de Mexico no Governo Regional? Portanto, a sua proposta é, de certa forma, ser uma Câmara mais reivindicativa. Mais reivindicativa. É isso, relativamente ao turismo. Faça um trabalho próprio, não se ponha à espera do Governo Regional para trabalhar, para promover o município. Aliás, eu quero dizer que... Muito rapidamente. Em relação à questão da ETAR, há problemas associados à própria costa de Mexico, da cidade de Mexico, com problemas da qualidade da água. Ora, é difícil... atrair investimento nessa área. Vamos avançar para uma outra questão que tem a ver com o social, coesão social. Ricardo Franco, candidato do Partido Socialista, olhando para a realidade social do Conselho, ela é preocupante da leitura que faz? Sim, é preocupante, uma vez que a economia de Mexico está mal, a economia da Madeira está mal e do país também. Mas temos de falar de Mexico. Naturalmente que o social, o projeto social, é prioritário na ação que o Partido Socialista pretende implementar ao nível autárquico. O que é que se propõe fazer? Nós queremos apoiar as famílias carenciadas, naturalmente, através da criação de um gabinete de apoio social ao município. E esse gabinete de apoio terá, naturalmente, como primeiro trabalho, fazer o levantamento social, a realidade social do Conselho de Mexico. Isso é um trabalho que nunca foi feito. Nós temos de ter em mão um documento que nos oriente em termos de que políticas podemos... E depois de ter esse documento em mão, o que é que vai fazer? Naturalmente, temos de saber... de antemão, temos de ser justos na atribuição destes apoios. E terá de ser àquelas pessoas que realmente precisam. Nós queremos implementar... Que tipo de apoios se propõe Queremos implementar um projeto que nós chamamos de Câmara à Porta, por exemplo, que é um serviço de pequenas reparações na casa dos idosos carenciados. Portanto, é um sinal de que nós queremos ajudar aqueles que precisam, aqueles que estão a ter mais dificuldades no nosso Conselho. São os idosos. São aquelas pessoas que não têm, especialmente as que vivem sós. Nesta base, queremos também afetar uma parte do IMI, das receitas do IMI, para este gabinete de apoio social. Portanto, esta nossa prioridade prende-se exatamente pela vertente humana, pela vertente de ajuda às pessoas que têm dificuldades em enfrentar esta crise financeira que estamos a atravessar. Propõe-se, por exemplo, ajudar as pessoas com maior dificuldade, idosos, na aquisição de medicamentos, por exemplo? Essa é outra medida que eu queria indicar. É uma medida muito positiva, que iniciou-se na Madeira, salvo na Junta de Freguesia de Gaula, é uma medida meritória da parte daquela autarquia e, de facto, é uma das áreas que é uma das áreas prioritárias para ajudar a nossa população idosa. Marta Silva, peço-lhe que... Primeiro, deixe-me dizer que em relação à agricultura, foi o governo do PSD que implementou uma medida que vem deitar por terra a economia gerada pelo setor primário, que foi a obrigação dos agricultores se coletarem e declarar ao fisco tudo aquilo que produzem e queiram vender. Mas aí, portanto, uma Câmara não pode fazer nada. Não digo isso, mas está bem. Mas
acusa-se o PS de tanta coisa, agora o PSD também tem culpas no cartório, neste caso. Portanto, outra medida que o PSD apresentou, através do IGA, através do Sr. Pimenta de França, que vem anunciar que irá faltar água de rega em Machico. Este é o grande contributo do PSD, enfim, para a agricultura local. E a Câmara nada diz. A Câmara não se indigna, não defende os agricultores. E o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? O que é que propõe? Eu proponho, naturalmente, que tomei a liberdade de pedir colaboração a alguns especialistas nesta área. E temos como propostas para o Conselho algumas ideias, que será a promoção de cursos de formação em áreas como a agricultura biológica. Isto é só um exemplo. Promover a implementação de projetos cofinanciados em terrenos improdutivos e abandonados, que há muitos em Machico, e que têm o potencial de constituírem mais-valias nesta área. E, naturalmente, criar um gabinete que apoie os proprietários dos terrenos, dos prédios rústicos e agrícolas e florestais. Naturalmente, com estas medidas, pretendemos implementar e promover a economia gerada no setor primário, obtendo financiamento europeu. Vamos à questão das pescas propostas pelo Partido Socialista para essa área. Em relação às pescas, claro que isto não é uma área que esteja dependente da alçada da Câmara, diretamente da alçada da Câmara, mas é um dos setores mais importantes da economia machiquense. Aliás, eu queria dizer que a Câmara, neste pormenor, pode ajudar em muito os pescadores. Pode ajudar, por exemplo, a reivindicar melhores condições nos portos onde se faz a acostagem dos barcos com o pescado. Aliás, queria dizer, ser reivindicativo. O exemplo dos portos de Machico e do Caniçal, que nem varandis de proteção têm. Portanto, isto é falta, até a segurança, a questão da segurança e as gruas avariadas, que isso é mais grave. A opinião também do candidato do Partido Socialista, Ricardo Franco, sobre a situação financeira da autarquia. Pois é, esta é a parte essencial da vida do Conselho de Machico. Naturalmente que o PSD, ao longo destes 12 anos, lançou as contas da Câmara de Machico num autêntico descalabro financeiro, porque bateu o recorde de sempre, o maior recorde de sempre, da dívida em Machico, levando a Câmara de Machico quase à falência. Conhece a realidade financeira? Conhece a dívida? Em 2011 a Câmara atingiu o auge da sua governação com 34 milhões de euros de dívida. São quase 7 milhões de contos. 7 milhões de contos, peço desculpa. Portanto, isto é a responsabilidade da governação do PSD. É a consequência lógica se for governo na Câmara, se ganhar a Câmara, como é que vai resolver a questão da dívida? A questão da dívida teremos de pagá-la, não há outro remédio. Não, pagando a quem nos forneceu. O que nos preocupa é aquelas informações que nós recebemos de alguns fornecedores, tanto de serviços como de outro tipo de coisas à Câmara, que nos dizem que forneceram sem haver faturação. Apesar desta dívida, encontra margem para reduzir taxas? Deve haver alguma dívida oculta. Eu queria dizer, aliás, antes de mais, que o PSD tem propalado por aí que recebeu da gestão PS uma dívida astronómica. Nós temos aqui um documento da gestão da conta de 2001, em que a dívida, o PSD diz que a dívida é de 7.745.000 euros. E incluído nesta dívida está muita dívida do PSD anterior a 1989. E agora o PSD apresenta outros números. Este documento está assinado pelo atual Presidente da Câmara. Portanto, é uma dívida de 7 milhões, é um pelos vereadores do PSD. Portanto, não é verdade que o PSD use este argumento para se defender dos 34 milhões. Estamos no final do programa, estamos muito em cima do tempo que nos resta. Taxas, acha que há margem para reduzi-las, muito rapidamente? A taxa, aliás, houve agora a redução da taxa de IMI, naturalmente que foi uma proposta do PS, desde há 4 anos que nós vimos insistindo na Câmara, que o PSD sempre rejeitou, sempre votou contra. E nós, naturalmente, o PSD, aproveitando-se da questão eleitoral, trouxe agora, decidiu aceder ao abaixamento do IMI que durará para um ano. Ricardo Franco, candidato do Partido Socialista. No próximo dia 29 de setembro, o Partido Socialista apresenta-se eleições com o objetivo de aproximar a Câmara dos cidadãos de Machico. Nós queremos uma Câmara que trabalhe para a população, que ande junto do povo, na rua, a saber as suas dificuldades. E a maneira mais fácil, mais correta de resolver os problemas de Machico é andar no meio do povo, saber das suas dificuldades, das suas necessidades. Nós, neste momento, temos uma equipa de gente competente, gente preparada para governar o município de Machico. Portanto, no dia 29 de setembro, confiem no PS, votem em segurança, votem no Partido Socialista.